pensamento. Então você faz poesia perfeita e gosta das coisas, daí o título. Todas as coisas têm língua, né? Né? Daria pra gente dizer que a gente estava falando agora, sei lá, os políticos, certo? Cobram uma responsabilidade social do político, certo? Cobram uma responsabilidade talvez profissional mesmo do médico. A gente podia falar que nesse sentido, você está falando, a gente podia falar de uma responsabilidade artística que envolveria isso tudo, desde esse cuidado. Uma responsabilidade, sem dúvida, com ser. A mesma responsabilidade que tem a filosofia, tem a poesia, com ser. Ângelo, queria aproveitar essa que você está citando aí e que você comentasse um pouco sobre o componente religioso na sua poesia. Como ele se dá, como você trabalha e se é possível dissociar. Eu nasci numa época, na década de 60, em que a vida era regida, né, a vida diária, pelos sinos. É a marca dos sinos. Então, os sinos ao meio-dia, os sinos da hora do ângelo, então vem ali. Então, a marca do elemento você sentiu as dobras do tempo. Exatamente. Então, você não tem a percepção, quer dizer, hoje, né? Quer dizer, então, o que é que vinha pelos alto-falantes da cidade? Hinos religiosos, orações. Então, essas coisas, evidentemente, influenciaram o fazer poético e antes de ler determinados autores. Ou seja, o contexto cultural, né, fez com que essa poesia tivesse essa conotação religiosa. É porque fazia parte da cultura, ou seja, qual é a cultura da gente? A cultura, nós somos culturalmente católicos. É uma pena que hoje, coisa simplíssima dessa cultura não se saiba mais, se perdeu de vista, mas é uma cultura fortíssima. Então é claro que se impregnou poeticamente, né? Teve uma vida, por exemplo. O que a gente ouvia pelo alto-falante? Orações como a Salve Rainha, que é um poema. Poema. O autor é Manos Contrato, o cara morreu há muitos séculos, no tempo da invasão dos bárbaros. Você pega, por exemplo, um poema como o Ofício de Nossa Senhora, um poema belíssimo, né? Uma litania impressionante, quer dizer, você ouviu e claro que se influenciou. Agora o curioso, você vai à igreja, tem umas coisas interessantes, você vê. É fácil ser doutor defendendo teses alheias em qualquer universidade do mundo. Agora, para ser doutor da igreja, o cara tem que estar morto, pelo menos. E tem um título. O doutor, ser doutor da igreja, Doctor Ecclesiam, né, para ser doutor, você tem uma qualidade enquanto doutor. Doutor comum, doutor seráfico, doutor sutil. Veja que até para ser doutor tem que ter uma qualidade. Verdade? É claro que num contexto desse, não é? Quer dizer, quando você tem doutores, tem poetas do nível de Hermano Contrato, do nível de Dante, é claro que, né, a força dessa cultura é muito grande. É verdade que você já foi candidato a vereador e se colocava como o candidato do Papa? Não, isso não estou ouvindo, é baladade, pessoal. O que eu for seguir. O que eu for seguir. O que eu for seguir. Porque um negão muito simpático. E ele estava doido que o negão fosse eleito e me candidatei só para arranjar voto para ele. Ah, mas então você se candidatou? Não para ser vereador, para o outro ser. Porque eu sabia, menina, eu tive a dezena de viado, 24 votos. Então passei para. Os 24 não serviram nem para elegê-lo. Isso foi que ano? Faz muito isso, ano? Década de 60. Mas em que cidade? Antes da Redentora. Em que cidade? Em Gravatar. Em Gravatar. Quem disse isso? Sabe de tudo. Não, mas a brincadeira é que se colocava como o candidato do Papa. Eu não me lembro nem. Não, isso nunca ouvi, não é não, disse que você era candidato do Papa, mas o povo não conhecia o Papa naquela época. Candidato do Papa emprestar para o vereador do interior. O Papa ou o candidato era muito bom, ou o Papa. Mas eu queria que o bichinho fosse eleito. Eu me candidatei a ele, olha, eu entro dessa, porque eu voto elegendo, naquele tempo havia legenda, foi da Redentora. Eu entro e você pega meu voto, entrei só para ajudá-lo. Falando em Gravatar, um poema aqui que é a visão de Gravatar, né? Você selecionou para todas as coisas que tem língua. De quando é esse poema? Isso deve da década de 90. E por que inserido aqui? Era uma homenagem uma homenagem à cidade, praticamente, né? Eu era um consumidor, quanto mais da biblioteca pública da cidade. Então, eu aprendi muito mais na biblioteca do que na universidade. Eu não aprendi nada na universidade, praticamente nada. Porque eu aprendi, para não dizer, pessoas importantes.
eu aprendi, eu posso citar Maria do Cabo Tavares de Miranda, Nelson Saldanha, mas a rigor, fora pessoas, eu não aprendi nada nessa instituição, que eu já não tivesse lido antes. É uma ilusão pensar que o cara vai aprender alguma coisa na Universidade Federal de Pernambuco ou em qualquer outra. Mas incluindo seus alunos? Hein? Incluindo seus alunos? Não, o aluno é outro tipo de experiência. Né? Não, seus alunos pelo menos aprendem alguma coisa? Como? Seus alunos aprendem alguma coisa pelo menos? Vai ser uma Agora, a pergunta me dando, acredito que eu pelo menos ajudo ele a entender as coisas. Ajudar agora, transmitir uma coisa. Porque ser professor de filosofia não é uma grande coisa não. Fazer filosofia, sim, mas ensinar filosofia é bem problemático, né? Bom, já vi uma coisa, você acha que... Agora você deve estimular no sentido da filosofia. Eu acho que o ensino é isso, é estimular no sentido de... Mas transmitir pura e simplesmente, passar uma virtude para o outro, passa não. Você acha que o fato de você ser professor de filosofia, certo? E de estética, né? E não de crítica literária e teoria literária, certo? Isso pode ter alguma repercussão na sua poesia? Você acha que, por exemplo, essa... A pergunta é interessante. E eu vou citar um autor, eu tenho uma frase muito interessante dele, que é um escritor português, que é teórico de literatura, José Augusto Mourão. Ele tem um dos livros mais importantes dele, chama-se A Sedução do Real. E tem até um estudo muito bonito sobre o meu livro, do livro meu, que é A Armadilha da Luz. Teve a surpresa de ver no estudo dele, que esse livro aqui. É um português. O nome do livro é A Sedução do Real. Ele diz isso, eu acho interessante. Eu gostaria de frisar bem, que eu anotei aqui para não me esquecer. Que é o papel da teoria em relação a... O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: a literatura não é uma ciência, construção de um saber, nenhuma tecnologia, satisfação de uma necessidade. A literatura é como a mitologia, uma técnica do imaginário. Ora, se a literatura é uma técnica do imaginário, a poesia é sobretudo. Então, há uma distinção muito grande entre... A filosofia é hermenêutica. A função da filosofia é ser hermenêutica. A função da poesia é exatamente o contrário de uma teoria, né? Não é uma teoria, é um agir sobre a realidade. Nesse ponto da técnica do imaginário, tem um poema que eu queria que você fizesse um comentário, que ele se chama Entre as Quatro Paredes Veja um Cubo. Os amigos chamam esse poema de cubista, e se você olhar direitinho, é um poema cubista. Entre as quatro paredes... Vamos deixar isso aí, Tecnomar. Eu dizer? Exato. Depois você faz um comentário vou sobre dizer depois como surgiu. Tá. Ótimo. Entre as quatro paredes vejo um cubo, e no cubo uma luz que fura o teto. No fio dessa luz eu me projeto, e numa escada imponderável subo. Prendo de novo a luz dentro do cubo, e volteio às paredes qual inseto. Assim me faço lúgubre arquiteto de uma flora mais íntima que em cubo. Em seguida do cubo arranco a esfera. Na esfera guarda as ânsias que padeço, e dentro das ânsias, sobretudo, a espera do que jamais chegou às minhas mãos. E após tanto trabalho eu adormeço para abraçar do sonho outros irmãos. Esse poema surgiu num contexto curioso. Aquela doença de vista, como é o nome dela? miopia e horrorosa, não, aquela coisa horrorosa. Catarata. Glaucoma? Não, uma doença que você contamina, pega o camarada com uma Conjuntivite. horrorosa. A conjuntivite eu não podia ler, não podia não. Então, a conjuntivite foi que me inspirou o poema cubista, né? Parece incrível. Como é que a conjuntivite provoca a poesia? Eu estava chegando a cegueira. Quer dizer, é produto de uma conjuntivite. Parece incrível, mas é produto de uma conjuntivite. É para lascar, mas fazer o quê? Eu não podia ler. Eu podia ler e comecei a ver coisa. Né? Uma coisa absolutamente, entendeu? Né? Uma coisa absolutamente deletéria, você vê que eu lhe confesso, porque pouco antes aqui da gente chegar aqui à sua residência, a gente estava conversando e mostrando e dialogando com o Arthur sobre esse poema. E Arthur, como estudioso, teórico da poesia em si, a gente estava em busca de metáforas trocadas, de alguma coisa que pudesse, mas sinceramente a gente jamais chegaria a uma conjuntivite. Para ver como são as coisas, querido. Aí a turma, né? Mas vamos escolher outro poema também que você gosta? Eu prefiro que você escolha. Né? Então eu tenho aqui já uma... Porque essa, a conjuntivite foi inspiradora, tá vendo?
E também é muito interessante você reclamando das próprias poesias, né? Você tem uma marcação própria dos seus trabalhos. Ou você gosta de ler poesias em voz alta de vários outros autores? Eu sou de uma geração que aprendeu a ler lendo alto, fazia parte da leitura. Faz parte da escola, né? Fazia parte da escola a leitura. Vocês não pegaram mais isso, a gente pegou. Era a leitura, fazia parte. A leitura e o ditado. Eu acho que isso para a poesia é essencial. É uma das coisas que faz o verso ter sumido da Eu tive um grande professor de português que ele valorizava muito a literatura. Eu acho que ele foi uma das pessoas que me inspiraram muito. Eu selecionei um aqui que... O nome chamava-se Rosalino da Costa Lima. Rosalino da Era Costa. pastor evangélico. E foi com ele que eu aprendi isso, né? De ler. Então essa era muito comum na época você ler. Hoje pouca gente lê.